It's your golden hour. You slow down O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com José Coceiro e Nuno Damasceno. José Coceiro, Nuno Damasceno, muito obrigada pela vossa presença no podcast Memória do Futuro. Hoje falamos de rugby e da história de como esta modalidade, no fundo, é introduzida na cidade de Guimarães e por isso vocês tinham que ser os convidados, não é? Por várias circunstâncias que vamos falar aqui para a frente, mas de uma forma mais introdutória, o porquê. O José porque foi o primeiro presidente, também do primeiro clube criado na cidade, e o Nuno porque foi o primeiro treinador. Portanto, acho bem que sejam mesmo vocês que estejam aqui connosco. É claro que temos aqui uma grande curiosidade de perceber quais as circunstâncias que levaram à criação deste clube. Mas antes disso, para perceber também porque é que são vocês que vão falar dessas circunstâncias, se calhar gostava de começar por vos perguntar também um pouco daquele que foi o vosso percurso profissional, até para percebermos porquê de terem sido vocês os convidados, não é? Para introduzir o rugby em Guimarães, no fundo, não é? José, por exemplo. Bom, eu antes de mais tenho a agradecer o convite, o amabilíssimo convite, estando aqui na sua companhia e na companhia de um amigo de sempre, o Nuno, se bem que só nos conhecemos há 16 anos, a nossa amizade é uma amizade de 61 anos. E, portanto, é muitíssimo agradável estar aqui. E porquê de 61 anos? Por tudo aquilo que fizeram Porque juntos? é tão intenso, Pois. tão bom, tão sincero, reflete tanto o que é o rugby, a honestidade, a hombridade, enfrentar quando se tem a enfrentar, cair e ter sempre alguém ao lado que nos ajuda a levantar. Aliás, no rugby, muito mais importante do que E o vamos ter verbo, que falar desses valores que foram muito importantes na criação do clube, não é? mais importante do que o verbo erguer, é o verbo composto reerguer, cair e levantar, cair e levantar. E também foi assim um pouco no cair e levantar que certo dia recebi um telefonema, julgo que do Amadeu Portilho ou do Luís Rodrigues. Não estou, enfim, preciso. Sim, são duas pessoas deles, envolvidas, sim, é normal que haja agora uma confusão, já passaram muitos anos. Nuclear, sei que me fui encontrar com eles em setembro, depois de uma ação de captação nas pistas Gêmeos Castro. Os meus filhos mais velhos gostavam bastante do rugby, andavam-me sempre a dizer que queriam ir para o Porto jogar rugby, mas como deve imaginar, vivendo em Guimarães, ir todas as 3 vezes por semana para o CDUP fazer treinos, de forma nenhuma. E, portanto, foi aí, nessa captação de setembro, aonde conheci o Nuno. E o Nuno? Como é que... O Nuno estava... O que é que fazia o Nuno para de repente ser convidado eu para já era treinador deste há alguns clube? anos. Porquê, Primeiro, não é? obrigado por este convite e fortalecendo aqui as palavras do José Coceiro, eu acho que há amigos que nós temos na vida que só não éramos amigos porque não os conhecíamos. E Sim. no nosso caso é esse. Nós já éramos amigos, só faltava conhecer-nos, que é a parte importante para fortalecer essa amizade. E é um orgulho muito grande estar aqui, porque de facto é uma cidade que mudou para sempre a minha vida e a minha maneira de olhar para o rugby. Eu costumo dizer, já dei algumas entrevistas de rugby e digo sempre que o Grufo é o maior orgulho que eu tenho em termos de treinador de rugby. Claro, até por estar na origem também, no Sim, fundo, não sim, é? sim, Claro, sim. claro. E porque o projeto É foi muito estimulante, mesmo não é? bem montado. Ok. Foi mesmo bem montado. Mas eu tinha estado na Austrália no ano anterior, eu tinha acabado o curso e fui para a Austrália e voltei para Portugal e a minha mãe Tinha terminado um curso de Educação Física e Desporto. E a minha mãe insistiu muito que eu tinha que dar aulas e arranjou-me uma vaga, disse, olha, tem aqui uma vaga em Guimarães, porque é que não te candidato? Candidatei-me e entrei. E interessante, o Luís e o Amadeu estavam à procura de currículos que tivessem rugby e encontraram o meu currículo. Na altura era coordenador das escolas do CDUP, que é o clube no Porto, e eles perguntaram-me se eu não queria ajudar a montar as escolinhas de rugby da Tempo Livre. Como é que encarou esse convite? E eu disse logo que sim, porque eu passava a vida toda a dizer aos meus amigos, nós temos que ajudar a existir rugby fora do Porto, nós temos que ajudar, só que sempre que aparecia uma oportunidade todos eles fugiam. E eu, quando surgiu a minha, disse, não, eu vou ter que agarrar. Portanto, saí do CDUP e vim para Guimarães e foi espetacular. A primeira vez que isso aconteceu foi sensacional. Claro, falando propriamente da criação deste clube e da introdução da modalidade na cidade,
Eu julgo que é a participação da seleção no Campeonato do Mundo que leva a que também haja um maior interesse sobre a modalidade, concordam? Acham que pode ter partido por aí? Sim, foi um acréscimo de notariedade enorme. Sabe, eu sempre vi rugby em casa, lembro-me muito bem quando era pequeno, tínhamos uma televisão pequenina, a preto e branco, uma Siemens, estou a vê-la, quando havia o torneio das 5 nações, outrora a câmara estava fixa, no parte de cima da bancada, e pouco ou nada se via, e o meu pai obrigava-nos nós a vermos o rugby, e nós lá víamos aquilo, numa televisão mínima, mal se via a bola. Mas, enfim, mas sim, claro, é evidente que a participação portuguesa, a primeira participação portuguesa no Campeonato do Mundo, catapultou o rugby. Exato, a primeira. A primeira, claro, catapultou o rugby para uma outra dimensão, para outro nível de visibilidade que outrora, obviamente, não tinha. Era um desporto, mas o Nuno falará muito melhor do que eu sobre essa matéria, um desporto muito circunscrito aos meios académicos e, enfim, e depois... É uma tradição também, não é? felizmente, Não precisamos de encarar como algo negativo, era um pouco a tradição do rugby, não é? Sim, nada de Claro. negativo, de nada de pejorativo, não tem absolutamente nada, era o que era, uma realidade, e de facto a participação, na primeira participação no Campeonato do Mundo veio catapultar o rugby para uma outra dimensão, para uma outra notoriedade, mas como digo, não é que... Onde é que estava o Nuno nessa altura da participação Por da acaso seleção? estava, acho que já tinha voltado, já estava cá em Portugal. Mas é sem dúvida o ponto em que faz o rugby chegar a toda a gente. Era de um nicho, era de um grupo pequeno de pessoas. Eu tenho ideia que nós na altura tínhamos para aí 4.000 atletas e depois passamos para 6.000, que é o que estamos hoje em dia. 6.000 e tal atletas, 5.000 e muitos. Então fez muita diferença, porque o rugby passou a chegar a toda a gente. E acho que foi isso também que despolutou aqui em Guimarães a vontade que aparecesse rugby aqui. Claro, De facto, de repente o público começa a dar Sim, atenção, sim. não É é? um desporto interessante, é um desporto com valores muito específicos e, portanto, chamou a atenção e as pessoas começaram a procurar quem é que poderia Então vamos fazer dizer parte. que nasce aqui a necessidade a partir digamos, da cabeça de Amadeu Portilha e Luís Rodrigues, vocês recebem o convite e a criação do clube propriamente. Como é que ela acontece? Bom, O que é que recordam desses momentos, não é? Dessas primeiras reuniões? Quais as necessidades primeiramente sentiram? Maior vontade? O que era importante fazer, de facto, Sabe, para foi começar? muito, como é que é dizer, foi muito embrionário, muito intuitivo, e quando começámos tínhamos apenas e só um conjunto de pessoas. Não tínhamos uma cadeira, não tínhamos uma mesa, mas tínhamos vontade. Tínhamos engenho e tínhamos arte. E, portanto, foi constituída, no dia 3 de novembro de 2008, foi feita a escritura pública. Tivemos pela primeira vez um Conselho Fiscal integralmente feminino. Muito bem. Integralmente feminino, tínhamos a direção, tínhamos a mesa da Assembleia Geral e, portanto, tínhamos o apoio, obviamente, e o entusiasmo do Amadeu e do Luís Rodrigues. O Luís Rodrigues era membro também integrante da direção. Rapidamente fizemos um protocolo com a Tempo Livre, porque sempre entendemos que o clube, o core business do clube é a gestão do desporto em si, é a formação dos atletas e, portanto, existendo a possibilidade na Tempo Livre de disponibilidade de salas e de espaço, celebramos com o Tempo Livre um protocolo em que, mediante o pagamento de uma mensalidade, tínhamos direito a uma sala, tínhamos direito ao uso dos balneários e tínhamos direito ao uso dos respectivos campos. E começamos assim, que no primeiro dia quando lá chegamos, a Tempo Livre, o Amadeu Portilha, fez-nos a amabilidade de meter uma mesa e 4 cadeiras. E eu disse aos Já existe um mínimo nossos conforto. colegas de direção, mas está aqui um problema, que pelo menos nem há cadeiras para todos nós, não é? E a partir daí o céu é o limite, não Claro. mais nada, com a ajuda do Nuno e de todos os outros, mas o Nuno foi muito importante, importantíssimo. O Nuno e uma outra pessoa que eu queria aqui Claro. salientar, que é o Eduardo Rainoc, o Eduardo Cunha Guimarães, mas ele gostava de ser o Eduardo Rainoc, o Old Seven, que é enfim, já cá não está. Mas, E porquê referi-lo? desculpe. Porquê referir esta pessoa neste momento da porque conversa? o Eduardo é um vimaranense que jogava rugby no Kedup e que certo dia, ao sair de um treino do Kedup, na sua moto, tem um desastre de moto
e que lhe inutiliza para toda a vida o seu braço esquerdo e que o conduziu a um processo complexo, Claro. muito complexo, de aceitação daquela realidade. E quando surgiu toda esta ideia de se criarmos aqui um clube de rugby, eu fui ter com o Eduardo, justamente, olha, aqui em Brito, ele vive mesmo muito próximo daqui Onde estamos? aqui destes estúdios, e fui ter com ele e disse-me, olha, lançou-se este desafio, pá, eu não percebo nada de rugby, epá, tens que vir comigo porque pá, eu preciso de alguém também que me ajude nisto, pá, e que te conheça as outras pessoas circunstancialmente, mas a ti conheço-te a vida inteira e, portanto, enfim. Claro. E ele disse-me que não. Não vou, não saio de casa, não saio de casa, há muitos anos que não saio de casa, e disse, pô, muito bem, se tu não sais de casa, eu também não vou, e portanto não sei se vai haver rugby ou não, e portanto, mas se não houver mais ninguém que queira, vou-te só uma coisa, a responsabilidade é tua. Bati a porta e saí, e passado 3 horas, ele, enfim, disse-me no meio de algum calão e de algumas palavras. Menos Típico- amistosas. Típico de quem tem amizade, não é longa para isso. Fui buscá-lo, fui beber um café pequeno e depois, enfim, depois foi um processo gradual e depois foi uma entrega total do Eduardo, não só ao grupo, mas como ao rugby, enfim, portanto, eu queria deixar aqui, se me permitem, uma palavra de muita saudade a quem ajudou muito e muito e muito a construir o clube do ponto de vista incorpóreo. E a quem o clube o ajudou, pelo percurso que me conta dele. Sim, muito. E essa parte é importante, Foi sem um dúvida. win-win. Foi um win-win. Win-win. Qual o vosso maior contributo? Pensando nestas reuniões iniciais e em tudo o que havia para fazer, uma folha em branco, hoje quando pensam nisso, o que é que acham que foi fundamental da vossa parte? Qual o vosso input naquele momento crucial? O que é que trouxeram para a mesa de importante para que o clube pudesse ter aparecido? Olha, eu acho que a primeira coisa importante foi a vontade de que ele tenha nascido. Em segundo lugar, foi o entusiasmo, a alegria e o querer de um conjunto de pessoas muito alimentados pelo Nuno. E depois fomos andando. A aventura um bocadinho, a claro. aventura E não completamente. trazia a componente esportiva, não é? Muito Sim. importante. Eu também reforçar, porque há aqui um percurso muito interessante no rugby em Guimarães e um percurso muito fora do comum. Aliás, acho que não há mais nenhum caso igual ao Guimarães em Portugal. Daquilo que eu conheço rugby Sim. de les a les. Eu ano passado trabalhei na Federação Portuguesa de Rugby, portanto conheço bem as realidades Vários do país clubes, inteiro. exato. Vários clubes. E uma das coisas interessantes da maneira como o rugby aparece em Guimarães é que nós podemos construir o seu aparecimento como achávamos que estava correto. E eu vivo a minha vida pelos princípios do rugby. Portanto, eu sei que o José Conceiro vive pelos princípios da fé e eu vivo a minha fé religiosa é o rugby. E eu tento segui-los dessa forma. E a verdade é que o Guimarães foi construído assim, muito alicerçado nesses bons princípios que comungam uns com os outros e de boa construção. Portanto, quando apareceram 127 pessoas para treinar na primeira vez que nós abrimos rugby em Guimarães, eu fiquei boquiaberto. Pois é, na E pista disse- de atletismo Gêmeos E Castro, disse, não nós é? vamos ter que fazer qualquer coisa especial Como é que no primeiro com treino apareceu mais com uma estas pessoas. centena? Porque há clubes que não têm, e eu até acho que hoje em dia, infelizmente, não estão 127 pessoas a praticar rugby em Guimarães, o que é uma pena, mas na altura foi quando desapareceram. Para praticar, não era pais e filhos, era para praticar Pois, 127 pois, pessoas. é. E, É uma das portanto, histórias caricatas que eu trazia aqui, isso como é que também logo nos no deu, primeiro momento. e acho que o que estamos aqui a discutir que é interessante, que é isso também nos deu uma responsabilidade enorme, porque havia mesmo pessoas interessadas e havia muita força de vontade. E foi assim, foi com esse crescimento, conseguimos fazer com que os pilares fossem os corretos, e uma coisa que acho que é o maior orgulho que nós os dois partilhamos é a maneira como o grupo nasceu. Porque nasceu com os princípios certos, a fazer aquilo que estava correto, sempre com muita lealdade, sempre com muito respeito, sempre muito preocupado com a comunidade local, Verdade. muito preocupado também com aquilo que é o mais importante de tudo, que são as pessoas. E este exemplo do Eduardo, por quem eu também tinha muita estima e tenho muitas saudades, de facto, era isto que o grupo simbolizava, era esta possibilidade, esta capacidade de agregar pessoas, porque vieram todo tipo de pessoas parar ao grupo.
E nós aceitamos todos da mesma maneira e abraçávamos todos O que não deve com, ter sido uma com muita tarefa alegria. fácil, e eu gostava de falar um pouco como é que foi organizar, como é que foi a gestão, não é? Desse momento tão marcante, mais de uma centena de pessoas a aparecer para o primeiro, digamos, treino. Mas estava-me a falar de valores, Nuno, e se calhar é interessante ler uma passagem que temos aqui também num livro que já foi editado há alguns anos aqui em Guimarães, Desporto em Guimarães, dos primórdios à atualidade, no que diz respeito aos valores aos quais vocês deram muita atenção para a implementação do clube. Isto numa entrevista ao José Coceiro. Desde logo pretendeu criar uma filosofia muito própria, de acordo com o Rugby Way of Life, incutindo aos seus praticantes e jogadores um profundo respeito pelos outros, indo, deste modo, às raízes da modalidade, alicerçando num intenso respeito e refletido orgulho por Guimarães. Também aqui pretende deixar o seu cunho e, para isso, recorreu a um elemento principal da sua marca identitária. Aqui já iríamos falar um bocadinho do equipamento, não é tão importante. Qual era a minha curiosidade depois de ler esta passagem? Porquê é que também sentiu o José, e neste sentido também o Nuno, porque está na sua origem, a necessidade de encarar o rugby, mais do que desporto, como um estilo de vida, não é? O porquê disso ter sido tão importante nesta fase inicial? Olha, eu gostei muito de relembrar essa passagem e eu queria lhe dizer, precisando do seguinte, essa passagem é uma passagem do preâmbulo dos estatutos do clube. E, portanto, tudo aquilo que o Nuno disse é tudo aquilo que é e é tudo que está aí. Isto é, nós quando partimos para fazer o clube, partimos do nada, mas nós sabíamos onde queríamos chegar. E nós sabíamos que tínhamos uma matriz. E a matriz é essa que acabou de ler, e essa matriz está inscrita no preâmbulo dos nossos estatutos. Portanto, é fundacional, é marcante, é pilar, aqui na dupla leitura de pilar, porque Sim, no rugby há então, também os pilares. posições em campo, jogadores que ocupam posição em campo, enfim, designadas por pilar, e foi justamente isso o que nós pretendemos. Criar algo sem substantivo é só trabalhar adjetivos. E os adjetivos sempre nos interessou muito pouco. No groove, o que sempre nos interessou foi a substância. E a substância é o ser humano. E a substância é o bravo que joga rugby em Guimarães. Os Bravos de Guimarães. Os Bravos de Guimarães. Eu repetidamente, muitas vezes dizia, eu não percebo patavina de rugby e nunca me fez falta. Estava muito preocupado, mas sim incutir um estilo de vida nunca, também, sim, não é? Nunca Mais me do que fez tudo. falta, nunca me fez falta porque tinha duas pessoas dentro da equipe diretiva, o Nuno e o Eduardo, que não respiravam rugby, transpiravam rugby, e portanto foi muito fácil. E nunca, ainda hoje não sei imensas regras de rugby e não me interesso, não me preocupo nem um instante, está a ver? Nem um instante, porque a minha função, enquanto estive a servir o cargo de presidente da direção, era apenas e só saber qual era o rumo que queríamos, qual era o destino que queríamos atingir e quais eram os melhores caminhos para lá chegar. E, portanto, tendo isso determinado, tudo era fácil. E na prática, no dia-a-dia, Nuno, que lidava, não é, diretamente com os jogadores, naquela que é a preparação física, como é que se incute isto durante os treinos, não é? Nos jogadores ou nos quase jogadores, porque isto quando começou, muitos se calhar nem sabiam o que era rugby, não é? Quanto mais. Como é que de repente se vê mais de 100 pessoas à nossa frente e diz, pois é, e agora como é que além do desporto, eu também passo estes valores essenciais, que como dizia há pouco, não é, um dos maiores orgulhos ter criado um clube de raiz foi esse também, não é? Poder encarar o rugby como, para passar aos outros aquilo que sempre achou que o rugby deveria ser. Como é que isso depois no dia-a-dia se faz, não é? Na prática, nos treinos? Se calhar também só para concluir aqui o que disse o José, Sim, eu claro. depois, passados uns anos, fui para Lisboa trabalhar e uma das coisas que fui dizendo a todos os presidentes por quem passei foi, vocês deviam conhecer o José Coceiro, que tinha uma vantagem enorme enquanto presidente. Ele só se preocupava com o clube e não percebia nada de rugby. E isso era uma vantagem, porque realmente estava preocupado com tudo o que estava à volta, tudo o que eram os valores, tudo o que eram o caminho, o rumo que nós tínhamos que seguir, em vez de estar preocupado se eu estava a dar bem treinos ou mal, ou se eu convocava bem jogadores, não interessava para nada isso. E a verdade é que muitas vezes acontece, quando as pessoas sabem mais de rugby, preocupam-se menos com o que interessa. Pois é difícil distribuir tarefas, não é? E confiar missões, claro. No dia-a-dia, a maneira como nós damos treino, a maneira como nós partilhamos o conhecimento dentro dos treinos, também tem que seguir esses princípios. Portanto, eu não posso
ter a minha bandeira a dizer que sigo estes princípios e depois chegar ao treino e não praticá-los da mesma maneira. Portanto, quando um jogador precisa de ajuda, eu tenho que o ajudar. Quando um jogador precisa de ser provocado para melhorar, eu também tenho que saber provocar com respeito. Não posso fazê-lo de outra maneira, porque isso também depois os vão levar para dentro do campo. Sim. Eu tenho uma marca muito como treinador, que é eu não falo para dentro de campo nos jogos. E isso faz toda a diferença. Se eu for igual aos outros desportos, não precisamos dizer qual é, que estou sempre a mandar vir com o árbitro e a reclamar com o árbitro, os jogadores vão achar que isso é natural. Num sítio em que as pessoas não conhecem o desporto, no início choca um bocado. Okay? Então, mas ninguém manda vir com o árbitro. Até parece que não está a dar importância, Porque não é? não faz que parte. não se importa Não, se perde sim, ou ganha. Na verdade, até importa, mas não é o mais importante. O mais importante é eu ser uma pessoa leal, é eu respeitar o próximo e não reclamar com as pessoas, porque toda a gente tem a capacidade de errar. Mas no início a maior dificuldade foi mesmo explicar como é que se jogava, porque tivemos momentos altamente caricatos de pessoas que nos diziam: e apareceram pessoas não de todas posso, as idades, não é? então isto não dá para jogar. Houve um jogador muito interessante que me disse uma vez, eles chamavam-me Mister, e eu dizia sempre: não é Mister, nós não somos Mister, Exato, não mistura. trata-me pelo É que nome. não sabiam mesmo o que era rugby. Trata-me pelo nome. E eles diziam: se eu não posso fazer isto, é impossível jogar. Não dá para jogar isto. Quando começavam a perceber o jogo, diziam: não é impossível jogar isto. Não é impossível. Tens que ter paciência. Tens que ir crescendo. O Nuno, enfim, os meus filhos jogaram, foram os dois jogadores do Grufk. E ainda hoje o João e o Zé Maria falam do Nuno, do Mamas, falam dele com primeiro um tocatulá absoluto. E não é quer uma dizer que coisa- se respeite menos por isso. Não, Exatamente. faz parte do Claro. faz parte do rap. Então um tocatulá absoluto. E sempre que eles falam do Nuno é um sorriso de orelha a orelha. O Nuno foi de facto nuclear para a construção desse mesmo espírito. Eu lembro uma vez que o Nuno, num treino, enfim, uma coisa qualquer, sem importância, eu estava a ver para ver se aprendia alguma coisa, estás a perceber? Pois, já agora, Para não ver se é? aprendia Já alguma agora coisa convém. E sempre a ver se encontrava algum pai que tivesse alguma empresa, alguma Nem que seja sociedade, para estar na bancada e patrocínio. perceber quem é que está a ganhar ou a perder. Não, eu estava A ver mais quem é que nos ajudava. Eu estava mais preocupado era em encontrar fluxo financeiro para fazer face ao Pois, fluxo da dada a despesa. folha em branco que E era. nada mais, claro. E lembro-me um dia o Nuno virar-se para um jogador e dizer assim: lá, tu não vês ali o Eduardo? Com um braço só, apanha a bola no chão num instante e tu demoras mais 4 segundos do que ele. Como é possível? O Eduardo tinha, como lhe disse, um braço inutilizado e, portanto, punha o braço esquerdo preso no cinto das calças. Ou no bolso. Ou no bolso, muitas vezes. E às vezes com um pano a segurar para que o braço não caísse. Sim. Havia até jogadores que eram treinados por ele que treinavam com a mão no bolso porque achavam que era giro. Não giro. percebiam. E, portanto, eu não me lembro uma vez do Nuno enfim, de o chamar à razão e perante um treinador, porque o Eduardo dava treino aos mais novos, aos chamados aos grufinhos, Sim, sim. e o Nuno de chamar um jogador, um sénior à razão, disse: como é que é possível tu demoraste tanto tempo a ir apanhar a bola quando o Eduardo tem um braço só e é mais rápido que tu, e não tem a tua idade, que tem 50 anos na altura. E, portanto, foi uma construção espantosa, eu acho. É das coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe. Uma equipe que também contava com o Pedro Alves, O Hiládio. com o Hiládio, sim, e era só. Depois o Chico Fragateiro entrou mais tarde, numa Sim. segunda direção. E, portanto, foi uma equipe que do nada se foi criando porque gostávamos. Claro. E em termos de construção, por exemplo, porque o logotipo também ele é muito interessante e evoca bastante Guimarães até no fundo, não é? Como é que surge? Departamento José Conceito. Como é que surge este logotipo? Porque, olha, A quem se deve a responsabilidade? Não, eu vou-lhe dizer com toda a franqueza, porque foi assim. Quando se pensou em fazer um clube de rugby em Guimarães, pensou-se em criar e pensou-se, evidentemente, tínhamos de ter uma marca forte, e uma marca que fosse distinta. Queríamos fazer um clube diferente e queríamos fazer uma marca distinta. Mas como a bola de rugby é uma elipse, e como a antiga marca de prata e ouro, Guimarães, a par de Lisboa, Porto,
Braga e Évora, desculpe, eram as únicas cidades que tinham capacidade, autorização régia para marcar o metal precioso. E, portanto, daí surge um símbolo, que é o chamado Guimarães Coroa, como nas pratas e no ouro, enfim, que era o símbolo que os ourives de Guimarães, a contrastaria de Guimarães, utilizava para marcar o metal precioso. E como o próprio símbolo tinha um G, encimado por uma coroa, portanto Guimarães, e uma forma, o G de Guimarães, e portanto muito forte, com uma coroa, portanto a cidade dos reis, a cidade do rei, e como a própria forma era ligeiramente em elipse, eu disse ao Eduardo, e que tal pegar nisto, e o Eduardo que Era designer. era designer, que tal pegar nisto, tenho assim esta ideia, que tal pegar nisto e fazeres alguma coisa. E o Eduardo, muito bem, foi. Telefonou-me às 4h30 da manhã, vê o e-mail, ainda não havia WhatsApp, vê o e-mail. Eu disse, fantástico. É isto, E acertou à foi assim. primeira. E portanto foi assim uma coisa muito simples. Olha, foi uma conversa de 10 minutos com o Eduardo e depois as noites, o Eduardo tinha noites intermináveis, que Sim. acabavam às 6 da manhã. Normal dos E- criativos né? também, não Sim, é? sim, 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 sim. E portanto foi assim que criou, isto é, pretendeu-se muito esse símbolo e depois adstrito ao G e a coroa, à elipse da bola de rugby, a utilizar a cruz fundacional de Portugal, que está ainda nas nossas camisolas de jogo, nos nossos equipamentos de jogo. melhor Exato. dito. E já que falamos em origens, tenho muita curiosidade e eu nem sei se vocês vão conseguir me responder, porque muitas vezes estas coisas não se detectam, não é? Bravos de Guimarães. Conseguem-me explicar de onde surgiu este nome? Foi pelo clube? Foi pela assistência? Eu não me lembro. Como é que disso. calhou assim na moda serem eu tenho reconhecidos como Bravos de ideia que Guimarães? isso temos que dar os louros todos ao Hilário, Eu acho que é, não é? que era quem fazia as nossas reportagens. Portanto, eu acho uma das coisas interessantes dessa direção, De nickname, o Mustelídio. o Mustelídio. Uma das coisas interessantes do Grufk, aliás, se a culpa do símbolo é do José Coceiro, a culpa do nome é minha, porque eu tinha vindo de Guimarães e lá os clubes de rugby chamam-se Rugby Union Guimarães Football Rugby Club. Union Football Club. Sim. É engraçado que Porque as cá é equipas- tudo RFC, é tudo. Mas Não, são Rugby grandes. Clube, Rugby Clube, é tudo RC. Mas E são eu um disse, bocadinho não, longos. não vou criar um clube que tenha esse nome. Não faço parte. Quero uma coisa mais à Guimarães, mais clássica. E os clubes clássicos são todos Rugby Union Football Club. Então Por isso, até nisso, comungamos nas ideias. Os Bravos foi porque no primeiro jogo que nós fizemos, que não me lembro contra quem foi, nós não tínhamos ainda grande capacidade, mas realmente nós fomos aquilo que se esperava. Fomos verdadeiramente bravos dentro do campo. E o Hilário deve Na ter escrito, reportagem saiu. e os Bravos de Guimarães, e claro que o José Conceiro, meu amigo, a partir de agora, foi qualquer coisa Eu deste não género. sei se fui Quer eu São os giro, Bravos. quer giro. Sim, porque era Guerreiros não era bem, porque Guerreiros também já é utilizado para o futebol, então quisemos que não fosse por aí. E como e ele no escreveu rugby que há tínhamos que ter sido bravura, bravos, sim, portanto, sim, acho tem que foi tudo por a aí. ver. E era o Hiládio, se eu bem me lembro, o Hiládio que tratava do nosso blog, Sim, não era? sim, Na altura eram os sim, blogs, sim, e, sim. portanto era... E as notícias, E as também, notícias, também a ideia, não é? uma ideia que eu tentei disseminar para Portugal, porque de facto nós fazíamos coisas que eram fora do comum. Nós mandávamos as notícias para todos os jornais desportivos já prontas. E onde é que o Nuno se inspirava em todas Não essas era eu, boas éramos experiências? todos, a questão é essa, não era As eu que me notícias- inspirava, não as eram, notícias, até acho que é de José Conceiro. as Até na Rádio notícias, Santiago aparecia. As notícias, falei com os diversos diretores dos jornais aqui de Guimarães e disse assim, olha, se vocês nos garantirem espaço, mancha gráfica, eu comprometo-me a mandar para um, para outro e para outro, na altura eram 5, notícias diferentes e com fotografias diferentes. E, portanto, domingo à noite, eu, o Eduardo, o Nuno, compunhamos um conjunto de notícias O Hilário. e o Hiládio, com entrevistas virtuais. Entrevistas virtuais Tudo aos bem, jogadores. E o Eduardo também era estavam a fotógrafo. comunicar, é o que importa. Também tínhamos sempre fotografia, isto porque o Eduardo também era nós estamos fotógrafo. Aqui, enfim, estas sessões servem justamente a um enorme contributo para a construção da memória, um enorme contributo para... É uma fonte histórica, eu gosto muito de história, e, portanto, é muito importante. E começou assim mesmo. Portanto, nós fazíamos...
tinha assim uma dúvida, falava ao Nuno, gente, 2 da manhã. Opa, Exato. tu achas que para dizer quem é que achas que eu vou pôr a dizer que aquele passe? Olha, mete o não sei quantos, mete o Monta, né? Mete o Monta a dizer isto. Eu não percebia patavina de rugby, como já disse, não é? Então, e abria aspas e punha a frase do Monta, que foi uma frase, enfim, criada Sim, pelo sim. Nuno, se for não era pelo Nuno, se não era pelo Nuno era por uma outra pessoa. O que importava é que a nossa comunicação tinha um princípio, um meio e um fim. E nós sabíamos que tínhamos que estar na comunicação social, nós tínhamos que ter mancha gráfica nos jornais, quer na forma impressa, quer na forma digital, para que passasse, crescêssemos. E todos os jornais publicavam tudo do rugby, porque nós nunca repetíamos uma fotografia e nunca repetíamos um texto. E, portanto, cada jornal tinha o seu próprio texto. E até parecia que era a própria redação do jornal que fazia aquilo, mas não o era. Éramos nós, por telefone, por e-mail, que íamos compondo as notícias e, de uma forma geral, domingo às 2, 3 da manhã, saíam as notícias todas. Eu estou a ouvir isto e estou a pensar que isto realmente demonstra bem a vontade que vocês tinham de fazer coisas Sem e, WhatsApp. e de que o projeto vingasse. E sem WhatsApp. E deixa-me só aqui, já falei várias vezes, mas enfim, não falo várias vezes até porque... Isto é uma conversa a três e sobretudo a dois. Sim, Fiquem eu à vou vontade. repetir novamente o nome do Eduardo, porque o Nuno disse, mas eu saltei e cortei-lhe o raciocínio. Para além disso tudo, o Eduardo era fotógrafo. E, portanto, o Eduardo corria os jogos todos, a fotografar. E depois, sempre a fotografar com um cuidado que nós devíamos dizer ao Eduardo, eu não me interessa só fotografar o jogador. Pá, tu tens que fotografar o jogador numa linha, num ângulo de fotografia, para que apareça os nossos patrocinadores, porque senão, quer dizer, o retorno para os nossos patrocinadores é menor e nós temos tão poucos recursos que a única coisa que temos que fazer é trabalhar muito bem quem nos ajuda. E quem nos ajuda é quem está a ajudar a criar um clube absolutamente fabuloso, fantástico. Enfim, eu tenho as maiores... o maior carinho pelo grupo. Eu tenho curiosidade de perceber, em termos técnicos, tal era a novidade da modalidade em Guimarães, em termos técnicos, Nuno, também, como é que a equipa se foi desenvolvendo? Havia vitórias? Conseguiram demonstrar, construir equipas fortes? Demorou algum tempo esse processo? Tenho alguma curiosidade de perceber... Como todos os bons projetos, demorou algum tempo. Claro. Não demorou tanto como poderia demorar, porque uma das coisas mais interessantes que também teve o grupo é que teve desde o sub-8 a séniores desde o início. Portanto, uma das coisas que eu tinha muito orgulho quando o Guimarães foi 3 vezes seguidas à final da última divisão, os jogadores que jogavam nos séniores eram 90% jogadores da casa. Ou tinham começado como séniores, ou tinham começado como jovens. Portanto, foi sempre autoalimentando, não precisava de pedir a pessoas que viessem de outros clubes ou pessoas que já não queriam jogar noutros clubes, como aconteceu em outros casos. E isso demora algum tempo. Portanto, nos primeiros anos foi uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali, pequena, mas rapidamente com este empenho que eles tinham e com a vontade de treinar, foi crescendo essa capacidade de luta. Pronto. E o lugar de treino foi sempre na pista de atletismo? E o lugar de treino foi sempre na pista. Na pista e na savana. E na savana abaixo. Na savana era assim que os jogadores e os treinadores designavam aquilo pelas péssimas condições que havia. Péssimas não eram péssimas. E porquê que iam até havia à o sonho de aparecer um campo. Porquê que iam até à savana? Porque o campo relevado tem limitações e a carga e o rugby também com as quedas, com as placagens, com empurrar, porque é um desporto que não é só correr em cima da relva, uma pessoa empurra, uma pessoa cai, uma pessoa levanta-se e deixava muitas moças no relvado e, portanto, a Tempo Livre também tinha que fazer esse equilíbrio porque havia mais modalidades a utilizarem o relvado e, portanto, obrigava-nos ali naquela altura, principalmente do inverno, a ir um bocadinho mais para o parque. Claro. Que é giro, que deve ser o único parque da cidade em Portugal que tem postos de rugby. Mas está muito bem a savana, percebo perfeitamente. Gostava ainda de falar um bocadinho sobre esta importância à sociedade que o clube também sempre teve. Falo, por exemplo, de 2 momentos muito interessantes e que foram fundamentais na vida de várias pessoas que beneficiaram com eles.
o jogo beneficente a favor da Sersigir, no qual foram acumulados mais de 2.000 quilos de alimentos, também dos alimentos que vocês conseguiram juntar para enviar na Madeira naquele, enfim, triste desastre de 2010. Como é que surgiram estas ideias no clube? O que é que vocês de melhor guardam destes momentos? Foi difícil organizar esta Nós tentámos iniciativa? criar. Olha, eu hoje digo-lhe que não. Pois, Eu hoje já digo-lhe que passaram não, muitos anos. digo-lhe que não. Mas na altura também diria que não, porque era também um entusiasmo. E nós tentámos criar aqui em Guimarães uma marca que era o rugby social. E, portanto, de nada servia nós estarmos a formarmos homens para o futuro Pois. sem o apoio da própria comunidade e sem retribuir à comunidade aquilo que a comunidade nos dava. Eu vou aqui fazer um parênteses porque há pouco veio a propósito, mas, enfim, saltou-se no raciocínio. Sim, sim. Os nossos jogadores séniores pagavam para jogar. Isso quer Os dizer muito nossos do quanto jogadores eles gostavam e sérios, se sentiam bem no clube. Pagavam para jogar, porque o clube não podia viver sem a pequena mensalidade que eles davam. E, portanto, não é nessa dimensão que os próprios jogadores, e seria o único clube no país, segundo o que nos dizia, Na altura sim, na altura sim. o único clube que os jogadores tinham que pagar para jogar. E, portanto, nós tendo recebido tanto da própria sociedade, como não partilhar aquilo que tanto tínhamos recebido. Claro. E, portanto, houve o jogo beneficente para a Sersigui. Foi um jogo numa altura em que a Sersigui passou por uma situação Dificuldades muito mais complexa, fortes, muito pois. complexa, até, enfim, na própria direção, enfim, não interessa para o Pois, caso, gestão. muito complexa, e surgiu a ideia de fazermos, porque antes o rugby social começou primeiro connosco com uma ação de recolha de dádiva de sangue numa parceria com o Instituto Português de Sangue. Não correu bem, porque foi... Pois eu tinha lido que Não também correu- havia Não, esse porque não podiam contributo. antes do jogo e depois do jogo, e não podiam treinar. Depois foram, e no dia, Havia vontade, e o mas dia não era anterior, possível. o dia anterior tinha havido jogo e tinha havido uma terceira parte muito violenta, com muito álcool, e portanto a ação de recolha de sangue foi assim, enfim, não foi a melhor, porque enfim, mas logo a seguir surgiu-nos, porque nos foi sugerido, soubemos, e portanto decidimos assim, vamos ajudar, e portanto fizemos essa recolha de fundos para a Sersigui, que correu... Começou pelos jogadores e pais, os passa a jogadores e palavra, pais, não é? De depois amigos dos toda a gente jogadores. vai, e a verdade é que tínhamos na bancada 800 e tal pessoas, e portanto o mote foi traga qualquer coisa para ajudar a Sersigui, venha ver um jogo de rugby e alimente esta ideia. A ideia foi, quer dizer, basicamente o que estava subjacente era isso. No caso da Madeira, a ideia, o nome foi do Eduardo, uma vez mais, foi vamos marcar o ensaio pela Madeira. E, portanto, fizemos uma parceria com o CTT na altura, quando houve a tragédia na Madeira. Já sei que esgotaram caixas, não é? Esgotamos as caixas todas no centro de distribuição postal de Guimarães, Braga, Famalicão, Faf, Santo Tirso, Vizela, enfim. Esgotamos as caixas todas e na segunda-feira, portanto, e foi uma coisa brutal, a bancada estava completamente cheia. Convidamos empresas a associar-se, enfim, foi extraordinário. E quando na segunda-feira falei para o chefe aqui do Centro de Distribuição Postal de Guimarães, ele disse, está bem, eu vou mandar aí uma Renault Kangoo. Eu disse, vai-me desculpar, vai ter que mandar 2 caminhões, porque nós temos 2 salas cheias até cima, e portanto, se isto são 2 caminhões, tire para Claro. levar isto tudo. O senhor está a coisa E tem de ser entregue, claro. tem que me arranjar caixas, porque nós não temos caixas mais, nós já usamos tudo. E, portanto, mandamos tudo para o nosso interlocutor na Madeira, foi a Cáritas Diocesana da Madeira. Depois recebemos um ofício muito simpático do Sr. Bispo do Funchal, a agradecer a dádiva, mas não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Eles caíram, nós ajudamos a reerguer. E mais uma vez passaram bons valores aos vossos jogadores, que Sim. também importava e muito, não é? Eu gostava de ler aqui uma frase, ainda voltando aqui à conversa com o José, porque acho que estamos aqui no momento da nossa conversa que se calhar é interessante refletirmos um bocadinho sobre isso. No tal livro, Linhas do Tempo, do qual escreve um texto longo e bastante informativo, tirei de lá uma frase que gostei. A tarefa que tínhamos era forçosamente fácil, pois como nada tínhamos, pouco havia a perder. Nem mais. Qual foi a fórmula
para criar esta tarefa em algo substancial e que ainda hoje recorda de uma forma tão emotiva? Eu vou ser sincero consigo. Antes de entrarmos, enquanto estávamos ali, eu disse-lhe que sou um seguidor de Paulo, de São Paulo. São Paulo, quando fez as 7 voltas pelo Próximo Oriente, nada tinha a perder. Tinha, portanto, sempre teve pessoas e valores onde se inspirar, não é? Para poder fazer Portanto, as nós coisas. não tínhamos nada a perder, Sim. na verdade. Só a Quer dizer, ganhar. está a ver? Olha, nós não tínhamos currículo desportivo, nós não tínhamos nada. E, portanto, foi muito ânimo, na verdadeira acessão etimológica da palavra, muita alma de querer. E refiro sempre aqui o Pedro Alves, o Nuno e o Eduardo, que eram os motores no ponto de vista do querer, do ponto de vista da própria modalidade. E convém dizer que são pessoas que depois têm o seu emprego, quer dizer, isto às vezes acaba por ser Sim, sim, sim. quase sim. um hobby, não é? Que Isto, dá muito nós trabalho. acabávamos as nossas vidas profissionais pois. e íamos para ali. Dedicávamos a... Íamos para ali. E, portanto, foi como nada tínhamos a perder. Está a ver? O único caminho que nós tínhamos, quando foge, se for náufraga e vir uma ilha, só tem um destino. É nadar até lá. Foi o Então que a nós fizemos. fórmula Nós é- tentamos E nadar. os jogadores também nos davam essa força de essa vontade, porque força. realmente eles também tinham muito interesse e eles puxavam por nós e queriam ver o clube a desenvolver-se, desde o sub-8, com pais que ajudavam, com famílias que se motivavam e perguntavam até como é que poderiam ajudar, como é que poderiam fazer parte, porque havia muita gente que não tinha a ver com ajudar-nos financeiramente, às vezes era com lanche, eu lembro de Muito famílias bem. que nos ajudavam com lanche, famílias que nos ajudaram com jantares, famílias que nos ajudaram com eventos Uhum. que foi possível organizar porque eles conheciam alguém que tinha um espaço e, portanto, toda a gente quis fazer parte desta comunidade, toda a gente quis contribuir para essa comunidade. Claro. Eu acho que isso também nos motivava imenso a trabalhar nesse sentido. E hoje, como é que vê o clube? Com que olhos vê todo este Sim. trabalho, não é, que vocês iniciaram? Se hoje tivéssemos que falar da realidade do clube, quais seriam as palavras? Força. Acima de Sim. tudo, força, porque o próprio rugby passou agora uma fase mais complicada antes do Mundial. Claro que há a expectativa que o Mundial traga novamente mais gente para o rugby, portanto, ao fim de 10 anos em que tivemos de fora do rugby, ou 15 anos que tivemos fora do rugby, voltar novamente à ribalta. Mas a verdade é que também as próprias empresas também estão a passar um bocado complicado, portanto, há menos patrocínio, há menos capacidade. Sim. E neste momento eu sei, porque o ano passado eu era diretor do desenvolvimento na Federação e visitei todos os clubes, incluindo o GRUFC. Sei que se estão a reerguer, sei que precisam muito de ter essa força de vontade, de ter essa necessidade de crescimento novamente. Se calhar apelar um bocadinho àqueles que fizeram parte da gênese enquanto jogadores, que eu me lembro aqui, se calhar do Nuno, que está lá ainda, mas do Manel também poder voltar, o Monta, os filhos do Zé Coceiro, o João e o Zeca, também o Samuel, portanto, alguns acho que ainda fazem parte e outros que entretanto seguiram as suas vidas noutros caminhos, mas que possam contribuir de alguma maneira para ajudar o clube a reerguer-se, porque de facto Há pessoas que vale a conhecem pena. a história que está por trás e se Sim, pensarem um sim, pouco nela sim, conseguem sim. reerguer, não é? Sim. Alguns dos valores E e porque das teve vontades impacto, de certeza, na vida intrínsecas. deles a determinado momento. Que se teve na nossa também tem que ter Sim. tido na deles. Sim, eu concordo em absoluto com o Nuno. O clube está bem entregue. Portanto, eu queria deixar aqui uma palavra Exato. de grande amizade, de enorme amizade, pelo Manuel Paulo, o atual presidente da direção do clube. O clube está bem entregue, o ambiente no GRUFC é magnífico. Este ano no jantar... Ficou lá a vossa semente, então. Este ano, no jantar comemorativo do 15º aniversário, estavam à mesa os 4 presidentes do clube, o atual e os 3 anteriores, que não é muito comum, que não é muito comum, na verdade. E esta questão que o Nuno há pouco referiu, a questão que o Nuno há pouco referiu da ajuda que vinha ter connosco, a ajuda que vinha ter connosco, eu julgo que também deriva da ausência de vedetismos. Sim, Isto isso é fundamental. então, eu enquanto estive a servir o cargo de presidente, era o tipo mais apagado que podia haver porque não interessava. Portanto, o que interessava no rugby
são jogadores. O que interessa no rugby é conquistar 1 metro linear do campo. Isso é o que interessa. O resto, o que está para trás, quanto mais discreto, melhor. Evidentemente, o Nuno tinha que fazer o trabalho do Nuno, o Luís Rodrigues fez um trabalho notável na capacidade de inserção na sociedade e de encontrar um apoio ali, outro apoio acolá, olha, vamos por aqui, enfim, fez um trabalho, o Luís foi absolutamente, enfim, foi nuclear. Exato, na orientação do pensamento, não é? Da E, estratégia. portanto, e todos nós fizemos o nosso trabalho, mas fizemos o nosso trabalho sem nos pormos em bicos de pés. Eu, quando iniciou-se o clube, eu anunciei que só faria 2 mandatos. E quantos ficou? 2. Oh. Porque eu sou um homem de palavra. Pelo menos tento-o ser. E o Nuno, quanto tempo ficou no clube? Os mesmos dois. Os mesmos. Isto porquê? Ok. Porque nós tínhamos a primeira direção tinha um objetivo, que era criar, afirmar e sedimentar. E, fim dos 5 anos, o clube estava criado, estava afirmado, estava sedimentado. Se estavam atingidos os objetivos, para que continuar? Para quê? As Mas pessoas haver gostam, algum trabalho as desportivo, pessoas não é? A têm- ser As feito. pessoas têm muito a tendência, quando estão em instituições, de se agarrarem ao poder. Ah, sim. E, portanto, eu como critico as pessoas que estão agarradas ao poder, eu na primeira Assembleia Geral, se consultar as atas da Assembleia Geral, dará uma intervenção minha que disse: vou ficar aqui 5 anos. E em 5 anos nós vamos cumprir o trabalho a que nos propomos. E cumprimos. Ai, e parabéns por isso. Vamos voltar um bocadinho a passado outra vez, apesar de termos falado agora um pouco da realidade presente do clube, do qual hoje evocamos a sua origem. 2013, Cidade Europeia do Desporto. Eu tenho ideia que também é graças a esse momento tão bombástico, não é? Para Guimarães a vários níveis, não só para a história do desporto. É aqui que também surge o Rugby Open Day no clube. Sim, o Rugby Open Day. Qual era a intenção, não é? O Rugby Open desta Day, ideia? o Rugby Open Day, eu julgo que foi uma ideia do Nuno. Julgo que uma vez, numa conversa, que o Nuno disse qualquer coisa, nós devíamos criar assim uma coisa, um dia que chamássemos mais pessoas, porque entretanto Para nós, conhecer o Sim, rugby sim, no sim, fundo, não para é? poderem chegamos a um experimentar. nós chegamos a um ponto que tínhamos 140 jogadores, mas precisávamos de mais, sempre mais, obviamente. A nossa equipa era insaciável. Nós queríamos sempre mais. Estou a ver que aquele clássico dia na pista de atletismo que aparece mais de uma Sim. centena de pessoas Não, não e vos não assustou. E não nos Não vos confinávamos assustou ao nosso nada, pelo espaço. contrário. Fizemos aquele flash mob também muito. Sim. E muito portanto interessante. fizemos o Open Day, e em que o Open Day era exatamente isso, era abrir o clube à comunidade, mas da forma mais lata. E o que é que viam estas pessoas, esta comunidade, Olha, quando estas, chegava ao clube? viam, olha, de tudo. Devia-se de tudo, era mesmo um Open Day. Quer as Pois. pessoas virem assistir aos treinos, treino. ao dia-a-dia do que era na sede, e depois evoluímos. Fizemos no primeiro Open Day, fizemos um concurso de chute aos postes, Sim. com a nomenclatura política. Para todas as idades. Se não, a convidamos até a nomenclatura política a ir Sim, lá. sim, sim, portanto, sim. Ah, também, ok, a ok, variação não está a e os perceber. variadores e os vereadores da oposição. Convidamos os partidos Sim, políticos sim, sim, todos, sim. pessoas, empresários, tudo, e para fazer um concurso de chute aos postes. Foi engraçadíssimo, e tudo no campo, tudo com cerveja, à Sim, mistura. sim. E depois, no ano seguinte, fizemos um flash mob, que julgo que a ideia foi do Chico Fragateiro. E onde é que Sim. aconteceu Sim. essa demonstração? Foi na Praça de Oliveira? Na praça, não, em 2 sítios. Em 2 sítios. Portanto, aquilo estava tudo. Fizemos um flash mob, tudo devidamente organizado. Uma primeira ocasião foi no Toral, em que, sem mais nem menos, o Toral cheio de pessoas, e os nossos jogadores estavam lá, estavam todos uniformizados, mas todos com roupas por cima. E ao toque, ao apito do Chico Fragateiro, que na altura era o Sim. treinador dos séniores,
eles desfardam-se, não é? Tiram a roupa com que estavam, ficam com o seu equipamento de jogo e durante 10 minutos fazem um jogo em pleno toral, portanto, na giro. peça central, na placa central do toral, fazem enfim, foi muito Quem interessante. não sabe o que é rugby fica a saber. Fica a Ou Exatamente. pelo não menos faz pode dizer que já ideia. foi a um Sempre jogo. menos viu, pelo Já menos sabe, viu. já Eu foi a só um me jogo. lembro de ver só me lembro de ver um polícia a mandar o trânsito fluir e os carros todos parados a ver aquilo. E depois a um outro apito do Chico, tudo aquilo para, voltam-se a vestir e sai um para cada canto do toral e desapareceu. Depois seguiu-se, passado meia hora, Terá sido a única vez que em Guimarães viu uma demonstração eu desse género saiba- associado ao desporto. que eu eu saiba, saiba, sim. sim. Meia hora mais tarde, entretanto tinha convidado na altura o Dr. António Magalhães, Presidente de Câmara, Sim. para vir tomar um Já café esteve à aqui também Oliveira, connosco. eu sei que sim, para vir tomar, sócio honorário do clube, e convidei para vir tomar um café com o Amadeu Portilha à Oliveira. Mas o que é que se passa? E disse, Dr. Magalhães, eu tenho mesmo que conversar consigo, mas ouça, precisávamos de apoio da Câmara, nota. Claro. E portanto estávamos Mas muito... prestava um ótimo serviço à comunidade também, Claro. né? Desde a doação de E, sangue a portanto, todos estes jogos quando beneficentes. estávamos a tomar o café, novamente o Chico Fragateiro, fizemos uma encenação mais cuidada, porque fomos falar com várias casas comerciais e particulares ali na Oliveira e, portanto, tínhamos jogadores nas varandas que mandavam bolas, recebiam bolas, enfim, uma série de... Enfim, um flash mob muito animado. E ao apito do Chico, novamente a mesma coisa, o Dr. Magalhães diz, mas o que é isto? Mas o que é isto? O que é isto? E eu disse, doutor, senhor Presidente da Câmara, isto é a força do rugby. Está dito. Está dito. O Nuno tem uma frase também numa entrevista sua que li. O rugby fez de mim o homem que sou. Porquê? Porque é uma vida entregue ao rugby, porque é por aqui que conta o seu percurso profissional ou por muitas outras coisas? Por tudo. Porque o rugby ensinou-me aquilo que eu chamo de princípios de vida, ensinou-me a preservar as amizades, deu-me os meus grandes amigos que eu tenho, eu acho que diria que 99% deles vêm todos do rugby, e portanto, se não tivesse tido essa modalidade na minha vida, eu acho que era uma pessoa totalmente diferente daquilo que sou hoje em dia. Portanto, Então o que é que vos faz também sentir isto, não é? Moldou-me completamente. Claro. O que é que vos faz também então sentir esta questão de os vossos nomes vão ficar eternamente ligados à origem do rugby em Guimarães? O que é que isso também vos faz sentir? E não deve ser fácil responder, porque vocês Eu já até percebi que diria não ao são pessoas que contrário, se colocam em bicos de pés, até são bem é discretas. mais o grupo que vai ficar eternamente gravado na minha pessoa do que eu. Claro. Eu estive lá no início, mas fomos só uma peça. Nós fomos só uma peça de algo muito grande, de algo com uma dimensão que nós nunca esperámos. Quando falei a primeira vez com o Amadeu Portilha e com o Luís, nunca pensei que chegasse a esta dimensão. Que estivéssemos hoje em 2023 e ainda estivéssemos alegremente a falar de um clube que é próspero, que tem muitas pessoas envolvidas, que segue ainda aos mesmos princípios, que tem ainda a mesma vontade 15 anos depois. E isso é o maior presente que nós podemos levar. Não senti nas histórias que partilharam comigo nada que me fizesse pensar em dificuldades. Por isso, estamos quase a terminar a nossa conversa, mas antes disso, e agora estávamos a dizer que alegremente em 2023 ainda temos o clube vivo, não é? Está na cidade, há jogadores. Agora, à distância, se calhar seja mais fácil avaliar isso. Quais foram os maiores constrangimentos para poder também iniciar este clube? Era o facto de realmente ninguém conhecer a modalidade? Será que foi a parte esportiva que foi a mais difícil de trabalhar? Olha, eu vou-lhe dizer com toda a franqueza, e vou só andar um metro para trás. E sim. Eu dei muito de mim ao Grufk. Recebi 1000 vezes mais. E, portanto, não acho que o meu nome que vá ficar ligado, enfim, veja só, uma peça, o que o Nuno disse, somos uma roda, somos um dente de uma roda dentada. E nada mais. Nunca se trabalhou vedetismos no Grufk. Nunca se pretendeu elevar a
em detrimento de B. Dávamos todos bem, fazíamos as coisas umas vezes melhor, outras vezes pior, outras vezes o Nuno atrasava-se, outras vezes eu atrasava-me, mas no fim do dia, estávamos todos juntos na porta de embarque, para ir aonde a história nos conduzisse. Claro, eu percebo isso muito bem. Antes de terminarmos a nossa conversa, gostava de fazer uma pergunta que dirijo aos dois. Guimarães, que significado tem para vocês? Conseguem explicar em algumas palavras o significado de Guimarães na vossa vida? Foi o lugar, a Marguerite Yourcenar tem uma frase muito interessante que diz que o verdadeiro local de nascimento do homem é o local onde esse mesmo homem abre os olhos para o mundo. Eu nasci em Guimarães. Abri os olhos em Guimarães, não tendo nascido fisicamente em Guimarães. Nuno. Eu tenho... A viagem e está por tantos sítios. O que é que guardou de Guimarães em si, não é? Eu tenho 2 ou 3 detalhes interessantes na minha vida com Guimarães. E eu considero uma pessoa com muita sorte e se calhar, por isso cá voltei. Os meus pais começaram a carreira como médicos em Guimarães, engravidei em Guimarães. Okay. A minha irmã mais velha nasceu em Guimarães. Portanto, já havia aí uma ligação sentimental a Guimarães. E a primeira vez que eu saí do clube onde comecei a carreira, que foi no CDUP, foi para vir para o Guimarães, onde quis ficar e onde para sempre vai marcar a minha vida. Porque, por estranho que pareça, o ano passado, que já passaram 15 anos, e eu volto a dizer, eu estava na Federação Portuguesa de Rugby, quase todos os exemplos que eu dei daquilo que se deveria fazer neste momento no rugby vinham da minha experiência no Guimarães. Portanto, tudo aquilo que eu aprendi, isso do retorno a 1000, eu sinto exatamente a mesma coisa. Uma das maiores aprendizagens que eu tive na vida de rugby foi todo este projeto do grupo. Eu aprendi imensissimamente e nunca vou poder retribuir em igual valor, porque é impossível, é imensurável. É mesmo impossível, porque eu aprendi muitíssimo. Portanto, Guimarães vai ficar para sempre como uma espécie de criação, um orgulho enorme por ter tido a sorte de pertencer. Não é por ter sido eu a fazer parte da gente, é por ter tido a oportunidade de pertencer. Por isso, é essa a minha ligação. E sempre que posso, volto cá. Para abrir os olhos, se calhar. Exato. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu que lhe agradeço. Acho que demos aqui alguns momentos fundamentais para quem até poder... Alguém pode ouvir este programa daqui a 20 anos, não é? E é essa a intenção do podcast Memória do Futuro. Acho que então explicámos bem o início do clube, algumas das histórias que talvez não se voltem a repetir e, portanto, foi interessante termos referido, porque há coisas que realmente só fazem parte do início, não é? Depois... nada se repete e por isso muito obrigada pela presença dos dois no podcast. Eu agradeço muito muito obrigado. o seu convite. Obrigada. Obrigado. With the love